Todos os seus méritos de alma, de profissional, né, nos imporiam este que não é nenhum favor, né, esse doutor, mas eu sou da opinião de que esses títulos afastam os corações. E então, o Aguinaldo, que falou da alegria, parece que estava falando da minha, de estar de novo aqui com vocês. E podermos, neste período, falarmos algumas coisas que não têm a pretensão de tornar-se nem aula, nem lição, nem aconselhamento, mas uma abordagem de uma coisa que eu tenho sentido, o mundo espiritual tem se preocupado. E já há algum tempo tem nos feito... Tá bom, captura, abaixo. É muito sensível aqui no negócio. Tá bom assim? Tá. O mundo espiritual nos tem conduzido para essa reflexão, e eu que não gosto muitas vezes de ficar preso a uma certa temática, porque naturalmente todos os auditórios, todas as pessoas que vamos encontrar nas diversas casas espíritas, cada casa, cada auditório tem uma peculiaridade. Então nós procuramos sempre permitir que a inspiração do momento conduza o fio do pensamento e da fala, mas de um tempo para cá o mundo espiritual tem nos feito abordar este tema, talvez num processo de fazermos todos pensar sobre ele. E aproveitando então que estaremos hoje num seminário, vamos conversar sobre isto. E eu confesso que quando esses espíritos amigos colocaram esta temática e me fizeram pensar mais profundamente, o primeiro impacto, que vamos dizer assim, né, a gente sentiu foi: poxa vida, mas isso a gente já sabe, né, já leu, já está acostumado. E eles falaram: é verdade, mas a gente vai descobrir que tem coisas que a gente ainda não se deu conta. Por isso é que será importante trabalharmos sobre isso. Ótimo, então vamos lá. E começamos então a procurar a seguir estas orientações, e de verdade nós nos surpreendemos com a riqueza de coisas que estão ali no nosso nariz e a gente passa por cima e despreza. Nós, sobretudo neste período em que as violências estão fumegando por todos os lados, principalmente na televisão, porque é uma das formas de conquistar a audiência do público, é falar do esdrúxulo, do extravagante, do perigoso. Este tema se coloca também como um tema interessante e consentâneo a essa época. O Evangelho, a princípio, para nós é um velho conhecido, não é? Ou pelo menos assim, de papel, é para nós um companheiro. E de verdade, este companheiro acaba sendo como aquela esposa que já faz tempo que você convive com ela, ou aquele marido que você já está acostumado com todos os defeitos e que você olha meio por cima, assim, o jeitão tá igual, tudo bem, não mudou nada, mas ela acabou de chegar do cabeleireiro, cortou o cabelo, está esperando que você diga: nossa, que coisa linda. Ela cortou um dedo no comprimento do cabelo, mas ela acha que você já tem que saber que ela cortou o cabelo. É assim mais ou menos a nossa relação com o Evangelho. Mas antes de chegarmos no Evangelho espírita, vamos lembrar que Evangelho é uma expressão antiga que nos faz
confundi-la com algo meio bolorento. Evangelho, um nome pesado, né? Rima com velho, né? Aquela coisa assim estranha, evangelho. Você já pensa aquele livrão que você às vezes deixa aberto lá na frente, lá na sua sala, aquela Bíblia. Mas que na verdade a palavra tem um significado até muito bonito, muito simples e muito mais compreensível do que a gente supõe. Porque evangelho quer dizer boa notícia. Boa notícia. Boa nova. Nova no sentido de notícia. Nós encontramos então um livro que nos traz boas notícias. Nós vivemos indo em busca, às vezes, de coisas no mundo que só nos trazem más notícias, não é? Programas, documentários, reportagens, jornais. Estamos cansados de abri-lo em busca de uma informação e somos bombardeados com más notícias. Mas o Evangelho tem essa função. Traduzido para a nossa estrutura linguística, quer dizer boa notícia. Então, encontraremos no seu íntimo informações que têm uma finalidade positiva, de alerta, de fortalecimento, de consolação, de orientação, de esclarecimento das nossas ideias, dos processos de vivência na Terra. E é isto o conteúdo principal da vinda de Jesus no mundo, quando encarnou-se aqui há tanto tempo atrás. Vamos então nos dedicar a essa boa notícia, sabendo de antemão que ela tem uma finalidade positiva, de nos fazer pensar o mundo de outro jeito. O Evangelho, na doutrina espírita, é uma das obras básicas. Lembram-se da primeira? Qual é? Qual é? A segunda. A segunda na sequência. Você que é presidente do centro, fica quieto, porque os presidentes têm que saber, mas o resto do povo também tem que saber. E fica todo mundo esperando o diretor, o presidente falar para todo mundo ir no vácuo. Qual é o segundo? O livro dos médiuns. O terceiro. Depois do livro dos médiuns veio o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do Evangelho, o que veio? Zezinho, você vende livro, fica quieto, Zezinho. Você tem a livraria lá, você tem que saber esse decore salteado da frente para trás. Fica quieto, Zezinho. Depois do Evangelho, o que vem? O céu e o inferno. E qual é o outro nome do livro, o céu e o inferno? A justiça divina. É você, né, Chadinho? Ah, não? Ah, bom. Depois da justiça divina, o que vem? A Gênese, que é o quinto livro que compõe a obra básica que Kardec publicou enquanto estava encarnado. Depois dessa veio obras póstumas. Assim, o Evangelho é o livro central dos 5 que ele publica. É aquele que está na posição divisória entre os 2 primeiros e os 2 últimos. E este evangelho foi publicado por quê? Porque, naturalmente, os outros evangelhos... Mas quanto evangelho? Tem outros evangelhos? Tem outros? Tem ou não tem? Esse é o evangelho segundo o Espiritismo. Que outros existem? Qual o outro evangelho que tem que vocês já ouviram falar? Vamos lá. Vocês aí do fundo. Fico só esperando o povo da frente falar, né? Para depois falar, esse mesmo. Esse aí que ele falou. Não, eu quero saber, que outros evangelhos vocês já ouviram falar? Vai aí do fundo, ó.
Tomé, mas não é um evangelho canonicamente aceito como um evangelho ortodoxo. Ou Mateus, está melhorando, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora apareceu na televisão aí o tal do evangelho de Judas, que os pesquisadores encontraram. Existem outros que não são considerados canônicos porque não foram aceitos na unanimidade da hierarquia eclesiástica pelas leis canônicas, mas são outros 4. Então Kardec, sabendo que ele estava num mundo eminentemente religioso católico com estes 4 evangelhos, que representavam, à sua maneira, a fala de Jesus, ele se viu dentro da noção de ofertar às pessoas esta orientação religiosa, entre aspas, de um Jesus que ele, pelo que havia aprendido do mundo espiritual, estava exatamente na base dos ensinamentos do Espírito. Jesus não havia vindo na Terra para contrariar os ensinamentos espirituais. Ao contrário, tinha vindo para que esta vertente do Espírito, ela ficasse aflorada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o quê? Uma reunião dos textos dos outros Evangelhos, separados por diversos assuntos, através dos quais o mundo invisível e Kardec apresentavam às pessoas de pensamento católico ou de outros padrões de pensamento da sua época, uma visão de um mundo espiritual por detrás daquelas posturas evangélicas que eram tomadas ao pé da letra ou eram tomadas sem compreensão do seu significado verdadeiro. Muita gente aqui, que já esteve em outros caminhos religiosos, saiu desse caminho, por quê? Aí eu perguntava as coisas e ninguém me explicava. Eu queria saber dos negócios, falava que era mistério. Que eu tinha que acreditar cegamente. Toda vez que eu perguntava, que eu insistia, alguém falava assim, cuidado com o demônio, hein? O demônio está te atentando. Está querendo saber muito. Mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal para os outros. Por que o demônio está me atazanando se eu não sou uma pessoa maldosa? Então essas pessoas às vezes procuraram explicações em outros lugares. E nós hoje vamos trabalhar sobre um capítulo do Evangelho. Um único. Aliás, vamos usar 2, mas mais focalmente em um deles. Que é o capítulo 3º, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem como é o seu título. Pode dizer aí. Capítulo 3º do Evangelho. Aqui no Centro Espírita, o Aguinaldo me disseram que aqui era o Centro Espírita. Centro Espírita com o nome de Francisco de Assis. Ora, Francisco de Assis, né, discípulo amado, evangelho por excelência, vivência ali evangélica. Ora, eu falei, esse povo vai saber, eu não vou precisar nem falar do capítulo, porque eles já vão ter tudo na ponta da língua. Capítulo 3º, qual que é ele? Qual? Não, esse é o capítulo 5º, que por sinal é o mais longo do Evangelho. O capítulo 5º. O capítulo 3º, vamos lá. Estamos no 5º, está pertinho, né? Vamos lá, capítulo 3º. Amar quem que vocês falaram aí? Amar o próximo. Não é o amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas não é nome de capítulo. Não, também não. Capítulo 3º do Evangelho. Até agora só um acertou. Há muitas moradas na casa do Pai. Mas vamos fazer outro teste, já que foi difícil a gente chegar no capítulo 3º. Vocês, dirigentes da Casa Espírita, vendedor de livro, eu peço que esperem um pouquinho antes de responder. Eu quero que vocês me digam quantos capítulos tem o Evangelho. O nosso, o Espírita. 28. Nossa, que coisa boa. Alguém sabe que tem 28 capítulos. São 27 capítulos
de textos do Evangelho que Kardec e os Espíritos comentam, e o último, um capítulo dedicado a orações, que Kardec coloca, porque naquele tempo muita gente queria reza. Eles vinham de uma religião cheia de reza, então queriam que o Espiritismo também apresentasse umas rezas, porque eles não entendiam essa relação do ser com o Criador sem uma reza decoreba. Então Kardec coloca algumas orientações através de preces para as diversas pessoas que ainda dependiam disso e não entendiam que a oração tinha que ser uma conversa com Deus. Mas é o capítulo 28, que tem coisas muito bonitas nele. 28 capítulos, e o capítulo 3º é este. Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos estudar então o mundo de prova e expiação. O mundo de expiação. Foi o que o mundo espiritual me fez ir buscar também. Ali, a primeira coisa que eu fui atrás foi de uma... Deixa eu catar o ajudante do cego. Eu fui atrás de aprofundar um pouquinho a questão do que é expiação. Expiação, a gente, muitas vezes, tem essa palavra como um conceito que sabemos mais ou menos o que é, mas a gente não vai ter certeza do que é. E eu fui ao dicionário e pus lá, né, o verbete expiação, e para minha surpresa, eu encontrei várias definições de expiação, que vocês encontrarão também, se tiverem um dicionário mais ou menos, e que me chamou a atenção para um detalhe. Nós usamos, e sobretudo na doutrina espírita, alguns irmãos bem intencionados, mais equivocados, usam a palavra expiação como sinônimo puro de dor. Ah, expiação é dor. Veio na Terra para expiar, tem que sofrer. E eu descobri, já no dicionário, que o negócio não é assim. Porque o dicionário me trouxe várias definições que eu achei interessantes. Primeira, remir a culpa, cumprindo pena, sinônimo de pagar. Até essa primeira definição já não tem dor necessariamente envolvida. Expiação como um processo de remissão da culpa, como uma forma de você pagar, como uma forma de você cumprir uma penalização por algo que você cometeu e de forma que você sabia que não deveria ter feito. Ah, então, mas onde é que está a dor aqui? Ué, às vezes a penalidade pode doer na pessoa, mas não necessariamente. O grande problema é você estar na expiação tentando consertar alguma coisa. Aí vamos para as outras. Algumas delas têm o caráter da dor, pura e simples. Mas, por exemplo, a segunda está escrito assim: sofrer as consequências de expiar. Sofrer as consequências de. E sofrer as consequências de não necessita necessariamente ser uma dor. Não precisa ser uma doença, não precisa ser coisas assim. A gente, quando faz o bem, também recebe as consequências do bem. É claro que ele diz aqui, sofrer as consequências, dando a ideia de que esse é um sofrer, é um suportar. A princípio é uma coisa desagradável. A princípio seria desagradável. Mas vamos para as outras. Aí tem a terceira, sofrer, padecer. A quarta fala sobre um local sagrado. Expiar seria um sentido de purificar um local. E a quinta tem muita ligação com a primeira. Diz assim, expiação, purificar-se de crimes ou pecados. Purificar-se. Também não está falando de dor. Ou você está remindo uma dívida, pagando, ou você está se purificando de erros e de pecados, de crimes ou de pecados. Nós aprendemos então no livro, o Evangelho, no capítulo 3º, que a Terra, onde nós estamos, é um planeta de expiação e provas.
Ah, mas até eu já sei tudo. Mas me fizeram vir aqui num seminário, eu saí de casa sábado de tarde, com esse carinha fica falando que a Terra é um planeta de prova e expiação. É grande coisa, deixa eu ver no meu olhar, eu já estou sabendo tudo isso. Como eu perguntei para os discípulos, mas aí a gente já não sabe. Negócio de expiação e prova. Ele falou assim, tudo bem, até aqui a gente costuma dizer que sabe. Mas agora presta atenção numa coisa. E eles começaram a me dar alguns detalhes. Ou melhor, me fazer ler e observar certos detalhes. Quais são as características da Terra? Um planeta material, sujeito a leis materiais. Características naturais que todos nós podemos encontrar. Um corpo carnal que precisa estar aqui, submetido às leis da natureza, passando por dificuldades de ordem de saúde, desgastando-se, precisando comer para se manter. A Terra é um planeta denso, um planeta ainda bastante no início da escala evolutiva. É o pior de todos? Não. Tem ainda coisa pior? Qual? O mundo primitivo. O mundo primitivo é um mundo destinado ao quê? À encarnação inicial dos espíritos que acabaram de chegar à condição humana, vindo dos reinos animais inferiores da natureza. Espírito primitivo, mundo primitivo se combinam bem, porque o mundo primitivo vai lhe dar ambientes adequados para que ele possa começar a se desenvolver. Agora, depois do mundo primitivo vem a Terra, expiação e prova. Aí, nesse mundo de expiação, o que acontece? Nós encontramos o corpo de carne sujeito às leis da natureza, às vicissitudes, com provas a suportar. O homem é cheio de defeitos, é falível, ainda tem inclinações ao mal e tem que se submeter a essas leis que regem a natureza. Nada de novo. Aí começamos a perceber e encontramos isso no Evangelho, que a Terra é um planeta material por excelência, que fornece ao homem um dos tipos de expiação que ele precisa. E onde está essa informação? No Evangelho. Tudo que eu estou falando aqui está no Evangelho. Ainda não estou tirando de outros livros, estou falando só do Evangelho. Qual é um dos tipos de expiação que a Terra fornece, adequada à nossa necessidade? O trabalho. O trabalho penoso. O trabalho penoso é uma expiação terrena. Nossa, mas eu sempre pensei que o trabalho fosse uma coisa de enobrecer o homem. E é verdade. O homem se torna útil. O homem se torna produtor, realizador. Mas o trabalho terreno, o trabalho penoso é uma expiação da terra. Isso está no Evangelho. Está nessas explicações e está na explicação do capítulo 20º, que eu tenho certeza que vocês sabem qual é. Pode me dizer. Capítulo 20º do Evangelho. Vamos lá? Capítulo 20º é importantíssimo para nós, depois nós vamos chegar nele. Os trabalhadores da última hora. Lá tem uma mensagem dirigida aos que se dizem espíritas ou aos que gostam da doutrina, cujo título é Missão dos Espíritas. E nesta mensagem de Erasto, nós encontramos a definição de que o trabalho penoso na terra é uma expiação para o espírito que renasce aqui. Puxa, eu me recordo de ter encarado o trabalho sobre diversos prismas, mas quando começamos a trabalhar sobre esse tema, esse foi uma coisa que me chamou a atenção. O trabalho penoso como uma expiação para a alma. Falei, bom, já estou aprendendo coisa que eu não tinha muito aprofundado. E a Terra, então, como um planeta de expiação, com a finalidade de servir ao homem para redimir suas culpas, para ele corrigir-se, para ele purificar-se dos seus pecados e dos seus erros, ela confere o trabalho como uma das oportunidades de ele melhorar-se. Aí fomos buscar outras características da Terra. Um mundo onde o homem é escravo das paixões desordenadas.
O espírito que reencarna aqui é escravo das paixões, das ansiedades, das buscas, desordenadamente. Aí nós começamos a chegar num negócio que eu fiquei até intrigado. Eu descobri que a Terra serve para reencarnar de 3 tipos de espíritos apenas, com exceções daqueles espíritos que vêm de planetas mais elevados e que têm uma tarefa de acelerar o progresso. Os carne de vaca da Terra se enquadram em 3 grupos de espíritos, somente. E aí nós nos colocamos como os carne de vaca. Nós todos aqui vamos nos enquadrar nesses 3 grupos. Não tem como a gente... mas não tem um quarto, uma outra opção? Não tem. A não ser que você se considere desse espírito missionário que veio de Júpiter, que veio de um sol, de um astro muito mais exuberante e está aqui com o seu trabalho de doação, de renúncia absoluta, de esforço no devotamento ao próximo, você então aparentemente poder ser confundido com este. Mas se não está dando ainda para se confundir, é porque você não está na exceção, né? Está na regra. Qual é essa regra? 3 grupos de espíritos podem renascer na Terra, como um planeta de expiação. Vamos lá no primeiro, vamos procurar gente, que a gente vai acabar se encontrando mais ou menos em um e no outro. Como nós já falamos, a Terra, que já foi um planeta primitivo, era destinada ao reencarne de espíritos igualmente primitivos. O primeiro tipo de espírito que pode renascer na Terra é exatamente, ainda que ela tenha já estado num estado melhor agora, de expiação, ainda são os espíritos primitivos. Quem são esses espíritos primitivos? Ora, são aqueles espíritos que acabaram de sair do reino animal. Animais estão sujeitos ao processo evolutivo. Eles vão saindo de um estágio e vão conquistando outros, até que em um determinado momento da sua experiência, são seres que não têm o raciocínio pleno, são seres que têm um princípio inteligente em evolução, quando o ambiente que eles já produziram para eles já se torna suficiente, eles são promovidos, vamos dizer assim, no plano espiritual, a uma integralização e passam a ser espíritos humanos, hominais. Deixam de ser animais irracionais e passam a poder exercer um raciocínio pleno. Mas eles acabaram de sair de cima da árvore. Como é que você vai poder colocar espíritos pouco assim afinizados com o ambiente civilizado em plena civilidade? Não dá. Tem que ir devagarzinho, tem que ir aos poucos. Então, a Terra possui ambientes para receber este primeiro tipo de espíritos, que acabaram de sair do reino animal e começam a renascer aqui no reino animal racional. Nós somos animais, não nos esqueçamos disso. A gente reza, a gente escreve coisa boa, a gente faz boa comida, mas se alguém chamar você de animal, não está exagerando, né? Nós somos animais racionais, mas somos animais. Então, o nosso estágio na Terra poderá encontrar espíritos igualmente primitivos. São espíritos que acabaram de chegar da selva, com hábitos muito próximos da selva. E aí, por estes hábitos, a gente pode começar a perceber se a gente já se enquadra neles. Se dá para ser daqueles que gosta de comer entranha de bicho. Não estou falando de churrasco, nem de picanha sangrando. Mas os animais devoram-se assim mutuamente, eles gostam de comer, os instintos ainda os dominam. Então, o ser primitivo, ele está muito próximo de uma reação instintiva, onde não há princípios muito de higiene, né? Não há uma capacidade intelectual muito grande, ele reage mais do que ele age. Características do espírito primitivo. Vamos pensando se a gente se enquadra nisso.
Esse é o primeiro grupo que pode renascer na Terra. Mas tem o segundo. Se você não se enquadrou nestes, né, que nunca toma banho, que gosta de comer uma carne cheia de sangue, que resolve tudo no instinto, vamos então para o segundo grupo. Tem um segundo tipo de espíritos que pode nascer na Terra. São os mesmos primitivos, melhorados um pouquinho, chamados de espíritos semi-civilizados. Os espíritos semi-civilizados são os espíritos primitivos que nos embates das suas lutas conseguiram melhorar-se um pouco, porque a finalidade do processo reencarnatório é melhorar a gente. A lei de progresso, na minha opinião, ela é superior a todas as outras leis. Ela se impõe inclusive ao nosso livre-arbítrio. Ninguém tem liberdade para dizer, eu não progredirei, renuncio ao progresso. O livro dos Espíritos explica que não existe ninguém que possa exercer uma liberdade tão vasta que ele se condene a não progredir. Portanto, a lei de progresso impõe-se sobre todos nós como uma lei que não tem exceção. Todos progrediremos. Então os primitivos um dia deixam de ser primitivos e a Terra dá a eles o ambiente que eles possam renascer aqui. Ou vindo de um outro plano, ou desenvolvendo-se aqui mesmo, espíritos semi-civilizados encontram na Terra ambiente para viver. É o segundo grande grupo de espíritos que pode renascer num planeta de expiação como o nosso. Esses já são um pouquinho melhores que os primitivos, mas também lá não são lá grande coisa. Né? Os primitivos não tomam banho, esses aí tomam banho uma vez a cada 15 dias. Até por imposição, né? Tem que, do fedor, né? Do mau cheiro. Eles começam a ter alguns embriões de percepções morais, mas ainda adoram resolver as coisas do braço. É a lei do mais forte. A lei do reino animal de onde ele acabou de vir. Ele acabou de chegar de um reino onde quem rugia mais mandava. Quem tinha os dentões mais afiados vencia. Tanto é que no ambiente do animal irracional, o macho dominante prevalece sobre os outros. E ele é quem fecunda as fêmeas disponíveis. E os outros têm que ficar lá, né? Quem sabe no ano que vem. E aí ficam brigando até que o outro assuma. Porque o outro ficou mais velho, ficou mais cansado, né? Já não está dando conta de cumprir com as suas tarefas junto do rebanho feminino. Aí vem um jovem mais fogoso, briga com ele e ele acaba perdendo. E aí o jovem assume o seu poder naquele meio. É a lei do mais forte, do mais capaz, que melhora a raça no reino animal e irracional. Então, se a pessoa no mundo físico, ela ainda vem de um ambiente primitivo, essas coisas ainda estarão muito arraigadas nela. Então, o semicivilizado é o primitivo um pouquinho melhorado. Aqueles que são seres semicivilizados encontram aqui ambiente para poder renascer. E nós temos que perceber como é que estamos em relação a isso. Os nossos hábitos, a nossa forma de ser, o nosso recurso ao instinto mais violento para resolver os problemas. Quanto disto palpita em nossa forma espiritual de nos dirigir. Vai dar a nós a noção de quanto a gente ainda está perto do primitivo, do semicivilizado. Até agora alguém aqui já se encontrou? Levanta o braço. Não, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Estão tudo dormindo. 15 para as 3, acabou de almoçar, vem numa palestra chata, tem que roncar. Ninguém se encontrou, né? E engraçado que esse fenômeno acontece toda vez que eu pergunto isso. Ninguém se encontrou. Calma. Não estão perdidos. Não estamos perdidos. Ainda tem a terceira opção. A terceira opção, que constitui o terceiro grupo que pode renascer na Terra. Quem sabe eu não estou aí, né? Quem sabe? Vamos ver quem que é. Antes de a gente chegar nele, quando estava fazendo essa pesquisa,
eu encontrei uma mensagem muito bonita de Maria Dolores, neste livro, que leva o seu nome, psicografado pelo Chico. Deixa eu só encontrar aqui, eu desmarquei a página. Deixa eu ver aqui. É um livro que às vezes a gente se esquece dele, mas tem coisas muito bonitas. E eu recomendo sempre, porque às vezes a gente não gosta de poesia, mas a poesia serve para nós como um alento, uma melhoria do nosso espírito, da transformação da nossa sensibilidade. Deixa eu ver aqui. É a história de um anjo que vem à Terra para avaliar esta condição da humanidade e depois ele volta ao plano espiritual, falar com Deus que o havia mandado de como as coisas estavam. Está aqui, quer ver? E ele fala desta realidade do mundo, queixando-se ao Pai queixando-se ao Pai do que ele havia encontrado na terra. Ele diz assim: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce. Tudo na terra, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança a que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas desta luta em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Na poesia de Maria Dolores, nós temos a expressão do mundo primitivo e do mundo semi-civilizado. Anjo que vem buscar uma forma de ajudar o ambiente terreno e não encontra. Só vê o urro mais forte sobre o choro dos que ele pisoteia. O veneno, a flecha, a clava. Na agressão, nas conquistas, nessas lutas mesquinhas. E esta era, então, a referência da poesia ao estado primitivo deste mundo. Quando, então, nós encontramos no Evangelho a opção do terceiro grupo. Quem é este terceiro grupo? E que se ninguém levantou a mão, é bom agora se enquadrar nele. Porque não tem outra opção. O terceiro grupo é aquele que o Evangelho conta, que é composto de espíritos estrangeiros. Eu sabia que era eu. Eu não posso ser daqui, é verdade, eu sou estrangeiro, eu vim de um outro lugar, porque eu não suporto esse mundo. O meu mundo muito melhor não era aqui. Não é possível, o Evangelho está certo, eu estou aí, estrangeiro. Puxa vida, que bom. Por quê? Porque o Evangelho fala que esses espíritos já viveram sobre outros mundos. É eu mesmo! Meu marido é meio primitivo, meio semi-civilizado, mas eu sou do mundo estrangeiro. Não pode ser daqui. Ninguém me entende, eu não entendo o povo. É difícil de viver nesse mundo. Eu sou desse aí. É aí que eu estou. Terceiro grupo. Ótimo, maravilha. Aí nós começamos então a tentar descobrir que mundo é este, que deve de verdade ter sido a nossa origem.
A gente tem inteligência, a gente gosta de de um certo requinte na nossa forma de ser, a gente cozinha, procura dar temperos diferentes, a gente gosta de uma leitura, gosta de assistir um filme bom, vai em busca de uma certa cultura, aprende a ler e a escrever, isso já demonstra uma certa inteligência, alguma coisa mais afiada, mais assim, refinada no modo de ser. Por isso que eu não sou espírito primitivo, eu não sou semi-civilizado, porque eles não são desse jeito, mas eu sou mais puro. É isso mesmo. Agora, se nós estamos aqui na Terra, então, e a gente acha que a gente pertence ao terceiro grupo de espíritos estrangeiros, a primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: por que eu vim para cá? Se o trem é tão ruim assim, por que eu fui lá no planeta de onde eu vim procurar uma agência de turismo que me deu um roteiro para eu vir passear aqui? E eu estou aqui nessa pindaíba danada, como alguém que resolveu ir visitar a favela da Rocinha como ponto turístico. Desculpe, não pelos que vivem na favela da Rocinha, mas pelas dificuldades econômicas, sociais que estão ali. Por quê? Aí o Evangelho nos salva dessa indagação terrível. Por quê? Diz o Evangelho que estes espíritos, eles estavam num mundo melhor, mas de lá eles foram excluídos. Eu fui excluído. Onde já se viu uma coisa dessa comigo? Justamente comigo fui excluído. Deve ter sido uma coisa assim, de preconceito, porque eu tenho que ser homenageado. Onde você se viu ser excluído? Aí eles explicam por que a gente foi excluído. Nós estávamos num ambiente de onde fomos excluídos por causa de uma palavrinha: obstinação. Que coisa, palavrão é esse? O que significa obstinação? Vamos lá. Sinônimos de obstinação. Acordem. É com nós agora, é o nosso terceiro grupo. Obstinação, o que é? Determinação, outro. Persistência, outro. Perseverança, outro. Insistência, outro. Teimosia, outro. Fixação, outro. Burrice mesmo. Obstinação. Mas justamente porque eu era obstinado, eu fui expulso de lá. Não posso ser persistente, não posso ser teimoso, não posso buscar coisas. Pode, isso é qualidade. Depende. Depende do que você estava fazendo de maneira obstinada. Porque o Evangelho explica que só saiu de lá aqueles que estavam obstinados no mal. Não precisava contar esse detalhe. Eu já estava me achando injustiçado, mas eu estava tão obstinado, tão teimoso, tão persistente no mal. E não era só isso não, porque diz o Evangelho, além de ser obstinado no mal, lá nós éramos uma causa de perturbação para os bons. Você não era só obstinado no mal porque você gostava de tomar pinga. Eu vou me matar bebendo a pinga, mas eu amo a cachaça. Eu vou fazer o mal para mim mesmo. Não. Você, além de fazer o mal, ainda perturbava os bons. Não tinha jeito. Esse é o terceiro grupo. Aquele que é retirado de um planeta melhor e é colocado num planeta de prova e expiação. São só 3. Preciso pedir para levantar a mão? Vocês podem escolher ser primitivo, ser semi-civilizado. Mas, pelo jeitão do negócio, a gente se enquadra no terceiro grupo. Espíritos estrangeiros. Que viemos para cá, por quê? Porque éramos teimosos no mal. E porque atrapalhávamos os bons. Olhemos nossas condutas de hoje. Perguntemos se nós ainda não somos teimosos no mal. Teimosos no erro. Teimosos nos vícios. E perguntemos se nós não gostamos, às vezes até de vontade própria, atrapalhar outros que estão lutando para melhorar.
Perguntemos se nós não gostamos de usar uma roupinha decotada, uma sainha curta, umas blusinhas que mostram os nossos molúsculos. Perguntemos se nós não gostamos que os outros olhem para nós assim com aquele olhar que não é só de fraternidade. Eu tenho uma amiga que ela, se andar 3 quarteirões e ninguém der uma assobio, mexer com ela ou falar uma bobagem, ela chega em casa em depressão. Ai, meu Deus, o negócio está feio. Ninguém me notou, ninguém falou uma coisa assim, bonita para eu ouvir, aquelas belezas. E ela disse para nós que quando ela está meio assim para baixo, ela coloca aquelas calças justas, mas justa, que você precisa de uma cirurgia plástica depois para tirar. É descarnar, tem que ir no açougue. E aí ela escolhe uma construção bem na hora do almoço, quando a peãozada está tudo lá embaixo, né, na calçada, e ela vai desfilar na frente da construção. Será que nós ainda não somos uma causa de perturbação para os bons? Com hábitos simples que nós aceitamos como coisas socialmente irrelevantes? A gente deve ser do terceiro tipo mesmo. Mas só que, veja só, estamos aqui nesse processo e o Evangelho não tem só uma notícia ruim para nós. Porque, primeiro, você já percebeu que foi excluído. Já veio excluído. Segundo, foi excluído porque gostava de fazer o mal. Terceiro, porque além de gostar de fazer o mal para si mesmo, adorava atrapalhar a vida dos que estavam melhorando. Oi, meu Deus, que desgraceira! Aí o Evangelho fala assim, mas calma, boa notícia. Esse cara veio falar de boa notícia, só está dando tragédia até agora. Boa notícia. O Evangelho dá uma boa notícia. Diz assim, estes grupos de espíritos estrangeiros, eles foram relegados por um tempo. Por um tempo. Entre espíritos mais atrasados. E essa não é só a única boa notícia. A outra boa notícia é que eles foram relegados por um tempo, ou seja, é um relegar transitório, com uma tarefa. Não porque eles vieram para sofrer, não porque eles vieram para ser punidos, eles vieram para cá, diz o Evangelho, com uma missão. Estes espíritos estrangeiros que estão no mundo por um tempo, têm a missão de fazer os espíritos primitivos e semi-civilizados progredirem. Porque eles carregam com eles a inteligência que eles já desenvolveram. Eles trazem com eles a sensibilidade que lá eles conheciam. Eles carregam no seu íntimo os avanços da tecnologia que lá já era comum. Para que agora, renascidos no mundo, eles ajudem os que estão atrasados a se melhorarem. Remir as culpas. Remir. Pagar o erro, purificar-se do crime ou do pecado. E aí nós encontramos outra coisa surpreendente. No capítulo 3. O mundo se chama de prova e expiação, o nosso. Mas ele diz que dos 3 grupos que estão no mundo, o primitivo semicivilizado e esse de estrangeiros, os 2 primeiros grupos não estão aqui em expiação. O único grupo que está em expiação na terra é o terceiro. Os 2 primeiros grupos, eles sofrem, são primitivos, passam necessidades, passam frio, sofrem doenças. O semicivilizado, também acostumado a ser grosseiro, sofre, tem dificuldades para evoluir, mas eles não estão na terra resgatando males que eles tenham feito, porque eles estão aqui em educação. E nós fazemos isso na nossa vida. Você casou-se e tem um filho ou uma filha. Vocês são racionais, logo
a mesma espécie proliferará indivíduos da mesma espécie. Os seus filhos serão racionais desde que nasceram. Só que eles nascem e a gente tem que tutelá-los. A lei estabelece limites à noção da realidade. Eles têm inteligência, mas não a desenvolveram. Precisam começar. A mãe e o pai têm que tutelar, têm que dar de mamar, têm que explicar, têm que proteger a criança da sua própria ignorância ou da própria falta de malícia em relação ao mundo, para onde ela está indo. Então, no primeiro período da sua vida, a criança vai sendo tutelada plenamente. Aí ela começa a engatinhar, ela vai querer enfiar o dedo na tomada. E não adianta você falar, enfia aí, pode enfiar, você vai ver só. A criança tem 2 anos, 1 ano e meio, ela não entende nem o que você está dizendo. Você tem que tapar o buraco. Você tem que botar lá um protetor, para a criança não se eletrocutar, porque ela não sabe. Aí ela vai crescendo, ela já começa a entender um pouquinho as coisas do mundo. Você já explica, não faz isso. E a criança pensa que você está falando aquilo só para ela não ir fazer. E ela quer ir fazer, teimosa, turrona. Afinal de contas, deve ser outra obstinada no mal que veio também do mesmo lugar que você. Burrinho, teimosinho, que você fala, você não vai lá. Ah, é lá que eu vou. Tem relacionamento afetivo que o marido não pode falar que não quer que a mulher faça tal coisa, porque é aí que ela faz. E a mulher também não pode falar para o marido que proíbe ele, porque é aí que ele de propósito vai fazer. Não manda em mim, eu é que mando em mim, não é você que me manda. Obstinação no mal, que continua por aqui também. A gente cuida da criança para que ela cresça. Aí ela vai para a escola, começa já a ser mais inteligente, começa a entender. E aí ela chega cada dia da escola com uma mania diferente. Vem com umas palavras estranhas, uns palavrões que ela não está acostumada a ouvir dentro de casa. Os palavrões novos, porque os de casa ela já conhece, mas uns palavrões diferentes, assim. Onde é você que aprendeu isso, moleque? Você já imagina, não foi com a minha boca suja, foi com a boca suja de algum companheirinho da escola. Você já identifica que ela está assimilando coisas. Ainda assim, ela está melhorando, ela começa a ser meio traquina, ela começa a inventar mentira, ela já é inteligente, olha só. Ela já sabe como manipular você como mãe e como pai. Ela pede uma coisa para você, você fala não, aí ela vai quietinha no pai e pede para o pai fala sim. E aí briga o pai com a mãe e a criança faz o que ela quer. Mas ela vai crescendo. Aí ela entra na fase da adolescência e ela começa a ter na adolescência já mais conhecimento, ela já tem mais experiência, ela está aprendendo tudo isso. Quando criança, quando ela fez alguma coisa que não devia, você fez de castigo, você exigiu que ela cumprisse o horário da escola, tinha que levantar cedo, tinha que tomar banho na hora certa, tinha que comer as coisas que precisava comer. Criança não gosta disso, criança sofre. Muitos de nós temos até hoje certos traumas de coisas que você tinha que fazer quando criança. Até hoje eu não esqueço o gosto do maldito óleo de fígado de bacalhau que eu tinha que engolir. Minha mãe falava que era bom. Bom não sei para quem. Era bom para quem fabricava o raio do emulsão de escote. Um vidrão assim, bem vermelhão, que tinha um homem carregando um bacalhauzão assim nas costas. Gente, para eu beber aquele negócio, eu tinha que beber, porque minha mãe, é bom, é inverno agora, tem que tomar esse negócio. Por que o senhor não toma? Ah, porque é você que está crescendo, eu já cresci. Para beber aquele negócio, eu tinha que tomar aquilo e engolir um limão assim azedo, chupar o limão, e eu ficava lembrando daquele azeite, é uma coisa viscosa assim, branca. Agora me disseram, de tanto eu reclamar disso nas palestras, alguém me disse que agora já tem até com sabor. Pô, mas esperaram 40 anos para fazer o trem com sabor, podia ter feito. O bicho já era ruim há muito tempo, agora que vão botar saborzinho, botar do óleo, do azeite de fígado, de bacalhau. Pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Eu sofri para danar. E era a mesma coisa com a tal da vacina tríplice, injeção de reforço. Eu tinha medo de injeção, um pavor de injeção. Todo ano eu ficava feliz que chegava o Natal porque se ganhava presente, ficava triste porque eu sabia que ia ter que tomar injeção. Logo em janeiro, tinha que tomar reforço de vacina. Claro, né? Eu não tinha ideia. Eu sofria
Minha mãe não estava fazendo aquilo porque eu tinha feito uma traquinagem. Ah, menino safado, vou te dar um óleo de azeite de bacalhau. Vem aqui, óleo de fígado de bacalhau, você vai tomar. Não. Era alguma coisa que ela fazia para que meu organismo funcionasse melhor, que eu tivesse saúde, que eu não ficasse doente. Eu estava em aprendizado. Todos nós fomos, crescemos, fomos para a escola, 12, 13, 14 anos, mas ainda assim, espertinhos como o povinho dessa idade se pensa, né? Ah, eu já sou grande, minha mãe é muito chata, muito quadrada, meu pai fica pegando no meu pé, não gosto mais de ficar, não suporto ouvir a voz dele. Porque a gente já se acha muito poderoso. Só que aí tem um problema. A gente já tem mais ou menos o apetrecho intelectual funcionando, a gente já domina um pouco as coisas, mas a gente não tem malícia para ver o que vai acontecer dos nossos atos dali para frente. Por isso que na própria sociedade a lei protege pessoas nessa faixa etária. Ainda que já tenham um pouco de autonomia, não lhes dá autonomia plena. Até os 18 ou 21 anos, ela ainda é dependente de pessoas adultas que já viveram mais e que sabem funcionar como funcionam as coisas da sociedade. Se um rapaz nessa idade comete um crime, ele não vai preso. Mas o seu pai vai ser processado. Seu pai é responsável. Alguém superior a ele vai responder por aquilo. Então, voltemos para o mundo de expiação e prova. Nós temos o quê? Um mundo onde 3 grupos estão vivendo. Só que os 2 primeiros, o primitivo e o semicivilizado, estão em aprendizado. Eles ainda não conseguem, como espíritos, dominar o livre-arbítrio pleno. Ainda que sejam livres, eles ainda não conseguem manipular os instrumentos das escolhas. Eles não aprenderam. Eles estão começando a trabalhar com isso. Eles são as crianças que vão enfiar o dedo na tomada. Eles são os jovens que vão querer se relacionar sexualmente sem ter conhecimento e depois vão descobrir, meu Deus do céu, e agora ela está ficando barriguda, ela é tão bonita, agora a barriga está crescendo, eu não fiz nada contra ela, a gente até gostou muito, porque não tinha informação e não sabia os efeitos. Os espíritos encarnados como primitivos e semicivilizados não estão em expiação, como diz o Evangelho. Porque eles não desenvolveram a plenitude do raciocínio e da capacidade de escolha. Eles sofrerão para aprender. Mas o terceiro grupo, este está em expiação. O único grupo que na Terra está em expiação é este que veio estrangeiro, que já sabia das coisas, que já tinha noções, e que veio para cá com uma tarefa, uma missão. Não veio aqui para chorar, não veio aqui para sofrer. Veio em missão de ajudar os atrasados a tornarem-se melhores. Por isto, outorgado sobre ele uma tarefa a realizar, porque já sabem o que escolher, já sabem como agir, já têm maturidade espiritual para discernir sobre eles. A lei garante a possibilidade de eles escolherem com liberdade e sofrerem as consequências das escolhas. E então descobrimos essa coisa interessante. Dos 3 grupos no mundo, ainda que os 3 possam sofrer, os únicos que sofrem em expiação são aqueles que compõem o terceiro grupo de espíritos, que são colocados nos grupos sociais da Terra mais desenvolvidos, para ajudá-los a agirem e a desenvolverem-se mais rápido. Que interessante, prova e expiação. Eu não sabia que as coisas eram assim. E eu não sabia mesmo, eu já tinha lido outros livros, Exilados de Capela, A Caminho da Luz, que fala dessa migração coletiva. Mas o Evangelho estava ali no meu nariz e eu não tinha me identificado com essas explicações tão óbvias, tão claras, de que os únicos que estão em expiação no mundo somos aqueles que viemos de um mundo melhor e que aqui estamos com uma coisa a fazer.
Não estamos aqui para chorar, não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para cometer novos desajustes. Estamos aqui com a tarefa da boa nova, de melhorar a terra, de ajudar os seres primitivos, os seres semicivilizados, os seres bárbaros, ajudá-los não a repetirem as mesmas condutas, não a serem bárbaros para sempre, não a nos barbarizarmos como eles, mas ajudá-los com outro modo de ser, com outros conceitos, com outros exemplos, ajudá-los a que eles possam se fazer melhores. Nós temos essa noção, nós temos essa consciência, nosso espírito já está um pouco mais avançado do que aqueles que estavam aqui como primitivos ou semicivilizados. Aí a gente fala assim, mas no espiritismo, eu queria tanto saber esse negócio de regeneração, porque vivem falando que o mundo de regeneração vai chegar, que o mundo de regeneração está vindo. Meu Deus do céu, que raio de regeneração é essa que eu quero estar lá quando chegar? Porque dizem que é um mundo mais bonito, um mundo melhor. Aí então, logo a seguir, do planeta de prova e expiação, o Evangelho fala do mundo de regeneração. E eu segui o mesmo caminho. Vamos lá no Pai dos Burros. Regeneração. O que é regeneração? Tornar a gerar, reproduzir aquilo que estava destruído, dar nova vida, revivificar, regenerar. Regeneração, emendar, corrigir moralmente, recuperar, reconstruir, restaurar, reorganizar. E por fim, regenerar como? Emendar-se, corrigir-se, reabilitar-se. O mundo de regeneração é um mundo que vem estabelecer critérios para que estas coisas possam acontecer. Quais são as características positivas do planeta de regeneração, do mundo de regeneração? Porque não apenas os homens e mulheres progridem. A lei de progresso, ela incide também sobre os planetas, que são classes nessa escola da vida. Esses planetas também vão migrando de uma condição inferior para uma condição melhor. Essa condição de regeneração num planeta, que características vai trazer a este mundo? O planeta de regeneração, diz o Evangelho, é um mundo para almas arrependidas. Primeira condição, arrependimento. O que significa arrependimento? É uma palavra que tem um significado, mas a gente não sabe sob que bases ela se estabelece. Primeira coisa, arrepender-se, para que aconteça, você precisa reunir um grupo de 3 ou 4 fatores. O primeiro é você saber o que está fazendo. Primeira condição para que a gente chegue ao arrependimento é a gente ter uma atitude que a gente avalie o que é que estamos fazendo. Se eu só tiver isto, eu ainda não chegarei ao arrependimento. Eu sei o que estou fazendo, mas é isso que eu quero. É assim que eu sou. Eu sou desse jeito, pavio curto, bateu, levou. E eu ainda não me arrependo. Eu preciso, para que eu chegue ao arrependimento, eu preciso ter um princípio de valores que eu admita que são bons para mim. Eu acredito na bondade, eu acredito na honestidade, eu acredito no amor ao próximo, eu acredito na higiene como valores importantes. Você então estabeleceu para você ou para nós estabelecemos algo que é um horizonte, algo que serve de base, de orientação para a nossa conduta. Então, eu vou fazer coisas e eu terei um outro anteparo para comparar essas duas coisas. Este é o segundo elemento que nos permite chegar ao arrependimento. O terceiro elemento é a consciência clara de que aquilo que você fez não corresponde ao que você acredita. Porque muita gente
gente tem princípios para apresentar para os filhos, como bons exemplos, sabe o que está fazendo, mas não conecta uma coisa com a outra. Faz a coisa que dá vontade porque tem prazer. E na hora de defender princípios, defende o que a moralidade deve ser defendida. Mas ele não conecta. Mas como é que você fala um negócio desse e faz outra coisa? Não, é porque cada momento é um momento. Para você chegar ao arrependimento, você precisa ter esta consciência. O que eu vou fazer tem uma ligação com o que eu acredito, com o que eu defendo. E mais aí chega no quarto elemento. Você reconhecer que aquilo que você fez não corresponde ao que você acredita. Aí você chega na culpa. Eu acreditava tanto em ser honesto. Como é que eu pude me permitir a desonestidade? Eu sei que eu fiz uma coisa que eu não devia. Eu sei que eu não defendo a coisa errada, mas eu sei que eu a pratiquei por minha vontade. Nessa hora, a maioria das pessoas foge de si mesmo dizendo: foi fulano que falou para eu fazer. Eu só fiz aquilo porque a pessoa me obrigou. Eu só fiz porque eu fui mal orientado. Porque ela não quer conectar e não quer assumir. Essa pessoa não se arrepende enquanto não assumir isto. Mundo de regeneração. Como eu quero estar nele no dia que ele for inaugurado? Primeira condição do Evangelho é um mundo para almas arrependidas. Almas que desejam sair dessa condição equivocada. Por isso, precisam ter noção do que estão fazendo. Precisam ter noção do que querem fazer. E precisam ter noção do que já fizeram de errado. Este processo de conexão de uma coisa com a outra. É a única forma de nós nos arrependermos. Puxa, isso muitas vezes não acontece em tempo de você corrigir o mal. Isso não acontece em tempo de você voltar lá atrás e refazer. Porque às vezes a gente só vai se arrepender depois que cresce, depois que envelhece. Eu tenho um parente que eu amo muito, já está do lado de lá da vida, que todas as vezes que falava da mãe dele, ele morreu com 94 anos. Toda vez que falava com a mãe dele, da mãe dele, ele chorava. A mãe dele havia desencarnado quando ele tinha 30 anos. Com 90 anos ele chorava da mãe, de lembrar-se dela. E eu pensava comigo: puxa vida, meu avô deve ter amado muito a mãe e sentir muita saudade para chorar quando ele se lembra da mãe. E um dia, falando com ele sobre esse assunto e admirando por aquele sentimento que ele tentava esconder, porque ele era um homem muito duro, ele me disse assim: sabe por que eu choro? Eu choro de vergonha do que eu fiz minha mãe sofrer. Já fazia 60 anos que a mãe tinha morrido. E com 90 anos ele lembrava de como ele deu trabalho para a mãe dele. Quando ele estava fazendo as traquinagens, ele não se arrependia, não chorava. Mas quando, depois que o tempo ter passado, que ele foi pai, que ele foi avô, que ele se tornou bisavô, e que ele se lembrava daquela mulher analfabeta, lavadeira, que ele ia dar trabalho a ela nas brigas que ele arrumava, nas estrepolias de homem, de rapaz que ele fazia, e ela ia até ele tentar ajudá-lo. Só aí ele se arrependeu do que tinha feito. Porque quando ele se tornou pai, quando ele se tornou avô, ele ficou mais consciente dos princípios
que um pai, uma mãe, um avô gostariam que seu filho, seu neto desempenhassem, desenvolvessem. Então, ele se envergonhava, ele se arrependia do que ele tinha feito com 90 anos. Para sua mãezinha, que obviamente já o tinha perdoado, que obviamente já olhava por ele há tantos anos, do lado de lá da vida que ela estava. Mas isso não importava. O arrependimento chegava e amargurava o seu sentimento, tanto que ele não gostava de falar da mãe em nenhum assunto de família. Só aí ele encontrou o arrependimento. A primeira condição para estarmos no mundo de regeneração é essa: arrepender-se. Obviamente, não aquele arrependimento que 5 minutos depois a gente esquece dele. É o arrependimento do gordo que comeu muito. O cara que fez o regime, está fazendo o regime, sabe? Ai, meu Deus, eu comi tanto, não devia ter comido. Mas assim que esvazia a barriga, na próxima refeição, volta de novo a comer demais. Não é esse arrependimento. É o outro, um arrependimento robusto. Mas o mundo de regeneração, para estar nele, além dessas noções, é preciso perceber as coisas positivas que acontecem lá. O mundo de regeneração serve para a alma arrependida encontrar a calma e o repouso, acabando de se depurar. Lá, no mundo de regeneração, a humanidade está livre das paixões desordenadas. Tem paixões, mas elas não são desordenadas, das quais nós da terra ainda somos escravos. Na terra ainda é escravo da paixão. Nesses mundos de regeneração existem sentimentos, buscas, mas nós não somos mais escravos delas. No mundo de regeneração não existe orgulho que cala o coração, tem inveja que tortura a nossa alma, de ódio que sufoca o nosso sentimento. Não existe essas coisas. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. E uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus. Olha que expressão bonita que o Evangelho usa. Todos que estão no plano ou em condições de regeneração se revelam a Deus. Qual é a melhor forma de revelar-se a Deus? Falar com Ele. A prece é a maneira de revelarmos-nos a Deus. É claro que o que nós fazemos nos revela a todo mundo e obviamente a Deus. Mas revelar-se a Deus é dizer o que você é, para que o Pai seja inteirado disso. Nós, no planeta de prova e expiação, nós não nos revelamos a Deus. Nem quando a gente ora. Porque a gente faz a prece de Pai Nosso, e depois da prece, geralmente a gente fala assim: ai, Senhor, mas dá um jeito daquele fulano, eu não suporto ele. Ai, ele pega no meu pé, vê se o Senhor promove ele para ele mudar para Belém do Pará, promovido, e assim eu fico tranquila. Senhor, eu estou com uma dor no meu organismo, deixa o Senhor dar um jeito de tirar essa doença de mim. A gente geralmente não ora desse modo. Senhor, Pai querido, veja como eu não valho nada. Hoje ainda, Senhor, eu tive inveja de uma pessoa. Ainda hoje eu desejei o mal de uma criatura. Como é possível? Você que é meu Pai, você que me conhece, eu que acredito em você, e rezo, e confio no bem, como é possível eu ainda fazer essas coisas? Revelar-se a Deus na prece que fazemos. Não que Deus precise disso, não que Deus não nos conheça, que a gente se oculte, que a gente se esconda por aquela precezinha. Ai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Senhor, eu estou precisando tanto de um emprego, eu estou precisando tanto que essa dor diminua. Deixa o Senhor dar um jeito para mim. Como se a gente fosse o santo e Deus o esquecido.
Revelar-se a Deus é dizer: Senhor, olha, eu não mereço essa dor. Eu sei que você não me odeia. Eu sei que o que você deixa que aconteça comigo é o que eu preciso. Eu sei que essa doença, ou essa enfermidade, ou essa dificuldade que eu estou enfrentando, eu sei que ela tem um benefício para mim. Me ajude a ser forte. Não tira ela do meu caminho. Não resolve esse problema. Se você me ama, não me deixa sofrer. Isso é esconder-se de Deus. Mas por que é bom a gente fazer isso? Deus precisa que a gente se revele a Ele para que Ele nos ampare? Não precisa. Ele sabe como a gente é. Mas quando a gente se revela a Deus sem desejar se ocultar, Ele vê em nós que a gente tem consciência do que a gente é. Que a gente não está brincando de ser, brincando de parecer. Ele sabe que nós estamos assumindo uma coisa que a gente não gosta de assumir, que são os nossos defeitos, que a gente sempre quer empurrar para a culpa de outras costas. Não, eu não sou avarento, eu sou prudente. Não, eu perdoo, eu não sou rancoroso, eu apenas não quero ver a pessoa nunca mais na minha frente, mas eu não tenho nada contra ela. Eufemismos que a gente usa para tentar não ser o que a gente é. Então, no mundo de regeneração, diz o Evangelho, as pessoas se revelam a Deus. Não se escondem mais dele. Não querem fingir que são boazinhas sem serem. Não querem atender a pessoa carente como se você atende um pobre miserável que vai me dar trabalho, mas mandaram eu ter que fazer o bem para ele, né? Vamos tampar o nariz e fazer o bem para esses infelizes. Como muitas criaturas em muitas religiões, inclusive a espírita, fazem. Dar o que não presta, dar o que ocupa espaço, dar o que denigre a condição humana. Revelar-se a Deus é dizer na conversa íntima com o Criador: Senhor, eu sei a minha necessidade, eu sei a minha miséria, eu estou te confessando como eu sou e te peço ajuda para que eu não seja desse jeito, porque eu não quero ser assim. Estou arrependido de ser assim. É uma conversa honesta, sincera, com este que nos conhece. Imagina você que tem seu filho, sua filha, você conhece os defeitos dele. E ele chega para você todo bem e formou: não, está tudo bem, está maravilhoso, minha vida está ótima. Mas você olha, você não vai obrigá-lo a te contar o que está acontecendo de ruim. Ele tem direito de se ocultar de você, mas você sabe que as coisas não estão bem. Você não conhece. Mas se ele chega a você e fala: ai, eu preciso da sua ajuda, eu cometi um delito. Você que o ama, por pior que ele tenha feito, vai continuar a amá-lo. Você vai tentar estender a sua mão, mas enquanto ele não se revela a você, como você pode chegar para ele e perguntar: você cometeu um delito, meu filho? Você cometeu uma insanidade? Você é bandido? Se ele que tem o dever de assumir-se não faz isso, é que ele ainda tem vergonha de você, que ele ainda não se assumiu, não se arrependeu do que fez. Está tentando fingir que ele é uma coisa que ele não é, e você sabe. É a mesma coisa, revelar-se a Deus, assumir-se diante da paternidade celeste. E aí continua o mundo de regeneração, dizendo para nós, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo as suas leis. Todos se revelam ao Pai e todos tentam ir a Ele, não segundo o meu interesse, a minha vontade, segundo as leis que Ele cria, que valem para todos. Senhor, a lei é da prova e expiação, a lei é da regeneração, a lei é do amor ao semelhante. Eu tentarei ir a você por ela, não quererei mudá-la. No meu caso, não quero uma lei especial para mim.
Se eu tenho que enfrentar meus problemas, eu os enfrentarei, me ajude. Mas eu quero ir até você. E quais são então, neste mundo que parece tão atraente, quais são as outras características? Vamos lembrar das características da Terra. Leis regem a matéria na Terra. A humanidade tem sensações e desejos. O corpo é de carne, sofre com doenças, com alimentação que ele precisa ter, com desgastes. Existem provas a suportar. Na Terra é assim, não é? E no plano de regeneração, no mundo regenerador, quais são as características deste mundo? Está aqui no Evangelho. Nesse mundo de regeneração, as leis são aquelas que regem a matéria. É um mundo de matéria. No mundo de regeneração, a humanidade tem as mesmas sensações e os mesmos desejos da Terra. As pessoas que estão na regeneração têm os mesmos desejos e as mesmas sensações que têm quando estão na Terra. O corpo, no mundo de regeneração, o corpo é carnal. É um corpo de carne. Está sujeito às vicissitudes, precisa de comida. Ele se desgasta. Ele pode sofrer doenças. E ele morre, este corpo. No mundo de regeneração. No mundo de regeneração, existem provas a suportar. No mundo de regeneração, o homem é ainda falível. E o mal não perdeu completamente o seu império. Mas não é diferente daqui. A terra, um corpo é de carne. Precisa de comida, fica doente, se desgasta. Na terra a gente tem paixões das quais a gente é escravo. No mundo de regeneração a gente também terá sensações, terá desejos. As leis que regem a matéria aqui também regem a matéria do mundo de regeneração. Não existe diferença de ambiente carnal entre o planeta de expiação e o mundo de regeneração. Estamos esperando o dia que vai chegar a regeneração, numa grande cerimônia de inauguração, com uma fita para a gente cortar. Ai, chegou a regeneração! Mas como é possível a gente saber disso se o ambiente é igual? Corpo carnal, leis materiais, ansiedades, paixões, desejos iguais. E aí nós percebemos que a única diferença de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração não é uma diferença material, é uma diferença essencial da alma. No mundo de regeneração, o espírito é melhor, ainda que tenha corpo de carne, ainda que fique doente, ainda que tenha que comer, ainda que esteja sujeito à morte física, ainda que tenha que obedecer às leis da natureza. Não é um mundo onde as pessoas têm asa e planam daqui para lá, de lá para cá, onde você tem a possibilidade de vomitar, de sair daqui pelo pensamento e aparecer num outro lugar. Não, não é diferente da terra onde estamos. Não sou eu que estou inventando isso, isso está no Evangelho. O mundo de regeneração, materialmente, é o mesmo que o nosso. O mundo de expiação. A única diferença é que no mundo de regeneração, a alma arrependida encontra mais calma para sustentar-se e depurar-se. A humanidade está livre de paixões desordenadas, das quais nós ainda nos escravizamos, ou às quais nos escravizamos. No mundo de regeneração, não existe mais orgulho que cala o nosso coração, de inveja, que o sufoca e o tortura, de ódio, que o envenena. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. E uma equidade perfeita, uma melhoria na forma de distribuição das riquezas e das vantagens e das responsabilidades, dos deveres, equacionalmente organiza a sociedade de forma mais perfeita. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Este é o mundo de regeneração. A única coisa diferente
é o nosso estado interior. Por isso, não há um momento, segundo eu entendo, um momento, é claro que daqui a alguns séculos, alguns milênios, a Terra já estará nessa regeneração, a caminho do mundo feliz. Mas quando vai acontecer isso? Isso vai acontecer quando a gente quiser. Porque não é possível entrar na regeneração como alguém entra numa sala. Não, é preciso que ela se instale em você, de dentro para fora. Não é um ambiente novo, um planeta novo, leis novas. As leis são as mesmas. Nós estamos sendo chamados a construir a regeneração em nós. Ao invés de ficar esperando se a gente vai ser aceito nas turmas que vão para a regeneração ou se a gente vai ser de novo exilado dela. Aí então a pergunta já não é mais: quando é que vai chegar a regeneração? Não. A pergunta é: por que é que a regeneração ainda não aconteceu em mim? O que é que eu estou fazendo que eu ainda não a sinto? Que eu ainda tenho raiva, que eu ainda tenho ódio, que eu ainda invejo os outros porque tem mais coisas do que eu. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Que eu não me empenho para que isto seja algo que eu já partilhe na minha alma. Eu estou esperando alguém, alguma trombeta celeste tocar e dizer: agora é a regeneração que vai começar. É retumbante, é bíblico, é grandioso para Hollywood, mas não vai ser assim. Não vai ser assim. Nosso corpo continuará igual. Vamos ter fome, vamos ficar doentes. Vamos precisar de ir para o hospital. Vamos sofrer porque ainda temos provas a suportar. E é aí que nós começamos a olhar por naquilo que aconteceu essa semana. E a gente começa a se perguntar: puxa vida, como é que eu reagi diante dessas coisas? Como eu me mantive em equilíbrio ou fora dele? Como? Eu passei a encarar a violência, mas como é que o ser primitivo e o ser civilizado vai ser educado se sobre ele forem de novo apresentadas as mesmas ferramentas que ele já domina? É por esse motivo que a maldade, que os espíritos dizem ser o efeito da ignorância apenas, ela tenta matar a bondade, matando a pessoa que a representa. Mataram Gandhi, mataram Jesus, mataram os seus discípulos, mataram os mártires do cristianismo, mataram todo mundo que queria ajudar sem as ferramentas da maldade. E agora, queridas irmãs, queridos irmãos, este é o nosso momento. Não é o momento do bandido, não é o momento do presidiário, não é o momento do incendiário. Este é o momento daqueles que vieram à Terra em missão por um tempo, para que demonstrem-se de verdade e acreditam no bem que defendem. Este é o momento do testemunho daqueles que amam Jesus, que amam a Deus com sinceridade. Não mais para pregar o fim da maldade com o assassinato dos maus. Não que eles não mereçam a punição que a justiça pode estender sobre eles. Mas é preciso educar os que estão em condição inferior na educação, nos princípios morais, com os princípios melhores. Como é possível que nós, que xingamos os políticos que roubam, que fazem as suas tramóias para tirar dinheiro do povo, como é possível que a gente que acredite na honestidade, na hora de declarar o imposto de renda, fique procurando um jeito de não pagar o que deve? Como muitos de nós, no mundo como o nosso, nos tributos que incidem sobre nossos ganhos, tentamos fazer, ou até fazemos, fraudar para não tirar do bolso o que deveria.
Que diferença há? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu vou numa festa e trato todo mundo que me recebe bem, trato bem. Vou numa loja, num shopping, quero comprar e a pessoa do balcão me recebe como se eu fosse um rei e me atende. E eu fico feliz, eu sou cortês, eu trato bem essa pessoa, dou até uma gorjeta. Saio dali, vou para outra loja em frente. E um vendedor que dormiu descoberto ou que está com um problema grave na sua casa me trata como se eu fosse um estorvo. Me trata mal, e aí eu me irrito, aí eu quero falar com o gerente, onde já se viu, eu estou pagando, eu não estou pedindo favor, onde já se viu um negócio desse? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou o primeiro, educado, cortês, generoso, ou eu sou o segundo? Irritado, mesquinho, humilhando o homem que está ali? Quem eu sou? Essa realidade vai fazer diferença neste processo de expiação e prova. E aí a gente vai lá para o Evangelho, lá no capítulo 20, capítulo 20. Qual que é o título